noite a todos. Mais uma vez, com imenso prazer e alegria, nós estamos aqui, né? Com mais uma noite de bate-papo, para refletirmos juntos, aprendermos juntos. Conseguimos captar algum pouco dessas energias que a espiritualidade sempre direciona a todos nós e principalmente aproveitar para refletir um pouco sobre nós e sobre a nossa vida, acima de tudo, dando sempre aquela sequência, porque, como gostamos sempre de dizer, não existem encerramentos, não existem interrupções. Nós levamos uma vida, estamos hoje numa existência, e as nossas existências se entrelaçam exatamente para que possamos cumprir o que a lei do progresso determina. Fomos criados seres simples e ignorantes e objetivando atingir a perfeição, ainda que relativa. Por isso, temos a oportunidade, principalmente que o Criador nos concede, através da reencarnação, justamente para que nesse entrelaçamento das existências, a cada uma delas, conquistemos um pouco mais das virtudes necessárias a esta aproximação. Por que não? Como parâmetro, a aproximação com a espiritualidade superior e com estes chamamos de anjos. E por que não? Tendo sempre como modelo e guia o nosso próprio Mestre Jesus. E exatamente por conta disso, se eu não estou enganado, eu pedi para vocês me lembrarem onde nós paramos no nosso último encontro, não foi? Como é que está a memória de vocês? Vocês lembram? Ainda falei, vocês me lembram justamente para a gente dar a sequência às nossas reflexões. Nós falávamos exatamente sobre a influência que os Espíritos exercem em nós. Porém, nós fizemos aquele início, nós fizemos aquela introdução, justamente buscando a nossa própria origem, a nossa criação e os passos que nós já demos até hoje, principalmente aqueles passos que nos transformaram em seres racionais, apesar de que nós falávamos que esta razão muitas das vezes encontra-se em xeque, porque nós ainda somos, infelizmente, muito mais comandados ainda pelos instintos do que propriamente pela razão. Ou, infelizmente, nós ainda não temos aquela vontade para nós mesmos determinarmos os nossos passos. Somos muitas das vezes conduzidos pelas circunstâncias, somos dirigidos pela sociedade, e por que não? Os espíritos influenciam na nossa vida, sejam eles encarnados ou desencarnados, exatamente se aproveitando, se posso assim dizer, desta nossa fraqueza, ou da fragilidade, justamente aquela fragilidade que nós assumimos quando estamos encarnados. Porque quando nós assumimos um corpo de carne, sofremos a influência da própria matéria. Isso é algo muito comum, isso é algo natural. E é exatamente isso que a espiritualidade fala para nós, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, justamente naquele trechinho. Vocês vão lembrar do trecho, quando Kardec fala dos bons espíritas, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más tendências. Mas isso, agora nesse instante, sobretudo nessa nossa reflexão, vai ficar exatamente por um segundo plano, porque no início dessa leitura, Kardec vai chamar a nossa atenção para aquilo que nós poderíamos hoje reconhecer na condição de espíritas imperfeitos. Porque quando a gente fala em espíritas imperfeitos, nós estamos querendo exatamente jogar essa reflexão para toda a humanidade. Porque tem-se como espíritas imperfeitos também evangélicos imperfeitos,
católicos imperfeitos, não importa, porque o que Kardec quer trazer como essa característica da imperfeição é exatamente a influência que nós deixamos que a matéria exerça sobre nós. Como vimos no nosso encontro passado, mesmo tendo a certeza de que nós somos espíritos e que hoje estamos encarnados num corpo, o nosso corpo consegue falar mais alto do que a nossa própria essência. Daí aquela grande dificuldade que nós temos de vencer e de superar a nós mesmos. Como nos diz aquela questão do próprio livro dos Espíritos, pode um homem, através das suas próprias forças, vencer e superar as suas más tendências e inclinações? Se não me engano, a questão 909. Sim, pode. Aliás, como diz a resposta, que eu sempre vejo e encaro essa resposta como um famoso tapa com língua de pelica, pode, muitas das vezes, como um esforço insignificante. O que vos falta é vontade. Quando a espiritualidade fala isso para Kardec, respondendo, é exatamente para que a gente possa refletir, e aí está, dentro desse aspecto do espírita, assim como de qualquer outra religião, nesse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz como título, sede perfeitos, nós vamos identificar o porquê que nós ainda temos a dificuldade de encontrar a própria felicidade. Essa mesma felicidade que nós sabemos, ela não vai ser absoluta, ela será sempre relativa sobretudo quando nós estivermos ainda necessitados da encarnação. Mas mesmo a felicidade relativa, ela pode ser vivenciada pelo espírito encarnado, independentemente da situação que ele esteja. E a própria espiritualidade pergunta para Kardec, quando ele também lança esse questionamento: a felicidade terrena, ela pode estar presente principalmente na posse do necessário e na consciência. Vejam como que a espiritualidade vai dando para nós todos os caminhos para que a gente possa e consiga entender o verdadeiro objetivo nosso nesta existência: a posse do necessário e a consciência tranquila. Por isso nós devemos sempre nos indagar: será que nós estamos efetivamente no caminho certo? Ou será que nós estamos ainda sendo incomodados por essas influências que chegam até nós, independentemente de onde venham? Aliás, uma outra pergunta: eu sofro influências no meu dia a dia? Eu sinto que sou direcionado, e muitas das vezes direcionado para um caminho onde eu não gostaria de seguir? Ou será que eu posso dizer efetivamente, como falávamos no nosso último encontro, eu sou livre? Aí é lógico que a gente vai remetendo, eu gosto de jogar essas reflexões justamente para a gente ir pensando, e com base na própria leitura da lei de liberdade, da terceira parte do livro dos Espíritos, a frase seguinte, ela se encaixa perfeitamente em todos os aspectos da liberdade. Só posso dizer que sou livre a partir do momento que eu me sinto preparado para assumir todas as responsabilidades. A partir do momento que eu me sinto preparado para assumir qualquer responsabilidade, eu posso me considerar uma pessoa efetivamente livre. Se eu não estiver preparado para assumir alguma responsabilidade, eu não me considero livre. Por quê? Porque alguma coisa ainda me prende, algo ainda me limita, e eu estando preso ou limitado, eu não posso me considerar livre. Preso e limitado a qualquer coisa.
preso e limitado à minha própria matéria, preso e limitado à minha própria família, preso e limitado à minha ignorância, preso e limitado egoísmo, orgulho, vaidade, orgulho, prepotência, daí para. Eu não posso me considerar livre. Por isso, repito, nós ainda somos seres influenciáveis. Pudera todos nós, como diz Kardec na Revista Espírita, salvo engano, de fevereiro de 1862, título Encontros Espíritos Marcados, pois se vocês colocarem lá, vocês vão encontrar, que os verdadeiros ministros de Deus, como os Cristos, esses são espíritos efetivamente livres. Por quê? Porque, segundo palavras, salvo engano, de São Luís, eles não falham nem na reencarnação, ou seja, são espíritos que já superaram completamente a influência da matéria, não sofrem influência da matéria, automaticamente não sofrem influência de nada, são espíritos que estão preparados para assumir qualquer responsabilidade. E aí o Criador pode falar, preciso de alguém para encarnar lá em tal lugar assim assado, ele vai tranquilo, sem medo de errar. Por quê? Porque ele não vai sentir influências. Então vejam que a lei do progresso, ela vai exatamente proporcionando tudo isso para nós. Claro que eu estou falando desse progresso, ou o ápice do próprio progresso, pelo menos para a nossa condição aqui atual, porque com certeza existem escalas de progressão que a gente sequer faz ideia. Nós consideramos o nosso Cristo perfeito, mas o próprio Chico, ele tinha uma frase que ele dizia: com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Cristo ainda é um Cristo raso, porque existem os outros Cristos mais avançados e evoluídos. Fica difícil até de nós imaginarmos, né? Aqueles Cristos que comandam galáxias, que comandam... Não, para nós vermos que ainda temos muito o que crescer e evoluir. Mas isso, repito, está lá no ápice dessa própria progressão ou evolução que nós desejamos. Mas eu gostaria que todos nós desejássemos de verdade. É de nós conseguirmos aprender com a própria doutrina que o nosso objetivo é esse, e desenvolver em nós a vontade exatamente de vencer e superar todas essas influências. Aí sim, a vontade. Porque disse também no nosso último encontro, e é interessante, quem tiver curiosidade, pega o livro Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Tem um título específico que ele vai explicar sobre a vontade. Ele fala que simplesmente a vontade é a potência das potências, é a virtude das virtudes, porque sem vontade a gente não faz absolutamente nada. Mas nós precisamos aprender um pouco mais sobre essa vontade, o que tudo isso significa. Porém, como nós ainda estamos presos a essas influências, talvez o ideal seria exatamente nós começarmos a trabalhar para fugir dessas influências. Este era um dos objetivos, ou é o principal objetivo, daquele tópico que eu comecei a conversar com vocês no nosso último encontro. É justamente isso, sair ou fugir dessas influências. Porém, o primeiro passo para fugirmos das influências é nós admitirmos que nós somos influenciáveis. Quando nós pegamos o próprio Sermão do Monte, e aí a gente aplica ele a todas, absolutamente todas as virtudes e conquistas do Espírito, e poderíamos inclusive traçar o nosso plano evolutivo em cima, sobretudo, das bem-aventuranças, quando Cristo aponta que na base da própria bem-aventurança, ou na base das nossas conquistas, está justamente a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou em espírito
porque estes conseguem identificar ou enxergar que algo precisa mudar, algo precisa melhorar. E em várias oportunidades ele disse isso perante os próprios doutores da lei. Por quê? Porque naquela época eles não reconheciam, muito pelo contrário, se achavam superiores, por conta dos estudos, por conta do conhecimento, talvez por terem decorado as escrituras, não sei, mas se consideravam doutores e não se abriam aos novos conhecimentos, como a gente já teve a oportunidade de conversar aqui. Já não é sem razão que um dos maiores sábios da humanidade, pelo menos no mundo físico, que a gente reconhece, que as próprias ciências também admitem, nós temos Sócrates. E por que ele era um dos maiores sábios? Justamente por conta dessa colocação dele: eu só sei que nada sei. Porque a partir do momento que eu admito que eu preciso aprender, eu estou abrindo as portas para os novos aprendizados. Porque, ao reverso, se eu me fecho achando que eu já sei, eu já sou bom, eu já sou perfeito, eu não vou aprender mais absolutamente nada. E aí eu pergunto: mas você já chegou no ápice da evolução? Você já chegou no ápice da própria felicidade? Você já está preparado para assumir qualquer tipo de responsabilidade? Porque, como eu sempre gosto de dizer, o negócio nosso é a nossa relação com o Criador. E como é que está a sua relação com o Criador? Ele pode confiar em você qualquer tipo de tarefa? Por isso que a gente diz, não precisamos ficar muito preocupados com tarefas grandes, enormes, como, por exemplo, todo espírita, todo médium gostaria de ser um Chico Xavier, que é um exemplo mais próximo aqui de nós. Claro, quem não gostaria de ser? Só que não tem como ser Chico Xavier só, como a gente falou, né, nos efeitos, depois que ele estava lá, com todas as mediunidades conquistadas, com tudo. Não, porque ele teve um processo. Nós precisamos também de um processo para ser um Chico Xavier. E nós estamos preparados para levar garfada na barriga e não reclamar e não falar nada? Nós estamos preparados, por exemplo, para lamber a ferida de alguém, porque se eu lamber, ali vai ficar curado? Vejam, coisas que a gente tem repugnância só de pensar. Mas esse foi o processo para o Chico chegar a ser aquilo que ele foi. Sim, eu estou falando de espírito que já estava vindo no entrelaçamento de todas as existências. Mas não tem como nós darmos um salto e querer ser Chico Xavier só no produto, só nos efeitos, só no fim. Tem um processo, e nós estamos nesse processo. Por isso que a gente não tem que preocupar com essas grandes tarefas. Nós temos que nos ocuparmos daquelas que foram colocadas para cada um de nós na programação reencarnatória que nós tivemos. Se ocupe com aquilo que foi designado para você. Não fuja dos seus problemas, não fuja das suas tarefas, não fuja da sua família, do seu trabalho, do seu chefe. Não. Porque a fuga, ela exatamente vai representar para você um distanciamento do caminho que você precisa trilhar. É um distanciamento desse processo que vai fazer com que você seja um Chico Xavier. Os problemas, as dificuldades, as montanhas precisam ser superadas com a própria fé, como Cristo disse. E eu vou superar a partir do momento que eu conseguir exatamente confrontá-las. Isso a gente percebe, gente, no nosso dia a dia. Aí é só você estudar um pouquinho ou procurar um psicólogo, que eles vão falar para você: a nossa sociedade está doente. Qual é a principal doença hoje da humanidade, segundo a própria Organização Mundial de Saúde? A doença das emoções. Emocionalmente, nós não estamos sequer preparados para enfrentar e encarar nós mesmos. E eu gosto sempre de repetir: se a nossa emoção não está equilibrada, tudo de alguma forma se desequilibra. Por quê? Porque são as nossas emoções, com base em tudo aquilo que nós vimos no nosso último encontro. Veja, são as nossas emoções no curso desse entrelaçamento das existências
que serão a matéria-prima para que o nosso cérebro processe e se transforme na energia que a gente precisa para tocar e conduzir a nossa própria vida. Basta vocês verem e identificarem aquele dia que emocionalmente vocês não estão bem. Presta atenção, parece que o dia inteiro nada dá certo, tudo sai e foge, pelo menos daquilo que vocês programaram. Uma própria conversa, quando você não está emocionalmente equilibrado, parece que ela não flui, e naquele instante, aí veja, e muitos conseguem perceber, naquele instante parece que as influências do mundo inteiro vêm, e para quem é espírita então, não, eu estou obsediado, e a projeto dos espíritos. Por quê? Porque a sua emoção ali naquele instante desequilibrada, é claro que ela vai não somente produzir no seu próprio cérebro as energias desequilibradas, mas ela vai com certeza atrair também outras energias e vibrações que irão potencializar tudo aquilo que infelizmente você gostaria de fugir. E é exatamente esse o ponto da nossa existência, e principalmente, como falava no nosso último encontro, da individualidade que nós precisamos conquistar. Nós somos indivíduos únicos, mas não somos indivíduos plenos. Nós temos em nós toda a potencialidade que precisa ser trabalhada e desenvolvida. Quando na questão 621, Kardec pergunta para a espiritualidade onde estão gravadas as leis divinas. Vejam, já abrindo um parênteses, o que eu posso entender por leis? Eu vou falar em leis no sentido geral, por quê? Porque nós e a nossa vida inteira, ela é regida por leis. Então veja que a pergunta não se limita apenas então somente a alguns aspectos morais, que às vezes as pessoas se preocupam. Não. Quando Kardec pergunta de leis divinas, eu tenho que ampliar esse conceito, tanto de leis quanto de divinas. A princípio, já posso até dizer, todas as leis são divinas, principalmente se forem leis que regem os mundos. Os mundos, quero dizer, físico e espiritual. Porque tem leis que o próprio homem cria justamente para poder regular a vida em sociedade. Ponto. Não, eu estou falando de todas as leis que regem o universo. São leis divinas. Tá, Edson, sim, mas parece algo muito amplo. Não, não é muito amplo, não. Eu quero trazer para exatamente essa individualidade que nós estamos falando. Porque se as leis divinas estão gravadas na sua própria consciência, eu quero dizer que ali está tudo o que você precisa. Você não precisa de mais nada para atingir o objetivo que o próprio universo traçou para você. Tá? Mas essas leis, como nós dissemos em sentido amplo, elas significam exatamente o caminho que nós precisamos e devemos trilhar. Comecem analisando as próprias leis que regem o seu próprio organismo. Estou acabando de falar aqui de emoção como matéria-prima do cérebro que produz energia, e vocês já devem saber, até aqui a gente já tem uma oportunidade de falar, que estudos indicam que a energia de uma pessoa, ela é capaz, hoje, com os estudos que nós temos, fica fácil saber, ela é capaz de gerir energia elétrica para uma cidade de 40, 50 mil habitantes. Quando se fala em energia atômica, vocês não precisam imaginar aquela coisa extraordinária de outro mundo, não. Está falando da energia de um átomo. E quantos átomos nós temos no nosso próprio corpo? São muitos. Mas não quero aprofundar muito nesses aspectos, não. Mas só para a gente ver que nós temos toda essa energia para o nosso próprio corpo. O nosso corpo físico foi projetado pela espiritualidade de uma forma tão minuciosa que ele é regido por leis.
Mas onde estão gravadas essas leis? Está na sua própria consciência. Ou seja, você tem o domínio e o controle do seu corpo inteiro, se você quiser. Quando Jesus, no encontro com a hemorroísta, espantou a todos, e principalmente Pedro, que ficou mais espantado, quando ele disse: quem me tocou? Pedro até começou a rir, porque está todo mundo aqui se esbarrando. Não, alguém me tocou de uma forma diferente, porque houve uma conexão, houve ali uma lei que de alguma forma avisou a ele: alguém está buscando alguma coisa e aproveitando das leis que regem o universo, daquela que você emitiu. Ou seja, Jesus percebeu se desprender dele algo diferente. Por quê? Porque ele conhecia as leis que regem o seu próprio corpo físico, sua estrutura. Não era nada de algo de extraordinário. Porém, repito, ele era um Cristo. Ele tinha esse domínio. Nós também podemos. Por quê? Questão 621. Onde estão gravadas as leis divinas? A nossa consciência. Por que nós ainda não chegamos lá? É exatamente porque estamos nesse processo, e para isso, vou repetir o que eu comecei a dizer: nós precisamos primeiro descobrir que somos influenciáveis, porque a partir do momento que eu descubro, eu vou começar a olhar mais para mim e cuidar de mim. Cuidar de mim, como diz também no mesmo capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo: cuidar do corpo e cuidar do espírito. Não é cuidar só de um, é cuidar dos dois, do corpo e do espírito. Porém, fica a advertência do próprio Cristo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque o resto virá por acréscimo. Porque a partir do momento que eu tenho como principal parâmetro e limite uma lei moral, eu vou tranquilamente cumprir aquilo que Jesus falou e que de uma certa forma resume todas as leis: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Se você pensar no seu corpo dessa forma, você vai começar a entender as leis que regem o seu organismo, a sua estrutura, e você vai facilitar essa libertação que a gente está falando, para estarmos preparados para as grandes coisas. Se você começar a perguntar, a se questionar e a conversar, lembrando aquilo que Emmanuel fala para nós no livro Pão Nosso, no título Socorre-te: quando fores pregar o Evangelho, lembre de pregar o Evangelho para os seus próprios órgãos. Ele falou isso. Por quê? Porque olha, você que está falando, você que está pensando, você que está se expressando, você é o princípio inteligente, e você está comandando tudo isso, toda essa estrutura. Nós temos um corpo espiritual, nós temos um corpo físico, e nós somos o espírito, o princípio inteligente. Você está comandando. Como é que você está comandando? Vocês conversam com os órgãos de vocês? Ou vocês só reclamam quando está com dor de cabeça, quando está com dor de estômago, quando está com dor na perna, quando está com... Vocês lembram do corpo? Como é que nós somos no dia a dia? E às vezes nós precisamos ser chamados a atenção. Essa semana mesmo, conversando com uma pessoa, ela disse que chegou uma senhora perto dela, estava com bandeja, caminhando e reclamando: nossa, eu não aguento mais essas minhas pernas. E essa pessoa era bem direta. Ela virou e falou: mas a senhora queria estar sem as pernas, deitada numa cama? Aí disse que a senhorinha assustou, né? Porque às vezes a gente não está preparado para ouvir a verdade. A senhora queria então não reclamar das pernas, não ter as pernas e estar numa cama deitada dependendo dos outros? Aí disse que ela disse: gente, nós infelizmente fazemos isso no dia a dia, reclamamos de tanta coisa que não está funcionando bem em nós, e nós esquecemos que nós somos os principais responsáveis. Tudo bem, não estou querendo que ninguém fique aqui buscando no entrelaçamento das existências o que fez no passado, não, mas é pensar no presente. Se você está com a dor em alguma parte do corpo, pelo menos significa que aquela parte do corpo está ali. E quem não tem aquela parte?
Imaginem também depois, quando nós desencarnarmos, nós vamos perder o corpo. Como é que nós vamos ficar? Porque esse é um dos pontos que Kardec começa na leitura, que eu falei para vocês, dos bons espíritos. Ele começa a falar dos espíritos imperfeitos, ele fala isso: olha, a influência que a matéria exerce sobre esse tipo de espíritas imperfeitos, ela vai dificultar exatamente para que ele continue o seu processo evolutivo, porque ele vai ouvir a doutrina e vai simplesmente enxergar ali na doutrina uma luzinha ou algo parecido, mas ele não vai trazer aquela doutrina para dentro de si. Olha a diferença do espírita imperfeito para o verdadeiro espírita. E a gente começa as nossas transformações nessas pequenas coisas. Não precisem ficar preocupados querendo transformação a partir do domingo. Eu vou chegar lá e vou fazer a palestra, porque não preocupa disso não. Vamos dar um passo de cada vez, vamos nos ocupar desta individualidade e de cuidar de nós, porque essas leis que estão gravadas na nossa consciência, elas dizem respeito a tudo. A partir do momento que eu começar a cuidar do meu corpo, a ter essa preocupação, a desenvolver a vontade para ter uma saúde, para ter um corpo saudável, fazer como o Francisco de Assis fez, logicamente no finalzinho da sua existência, né? Ele foi também chamado a atenção por alguém que falou para ele: olha, não fica judiando o seu corpo não, tudo que você está fazendo com o seu corpo, você está judiando dele, e não esqueça que foi ele que te conduziu, que te trouxe até aqui, né? Ainda ficou até aquela expressão, né? Agradecendo ao jumentinho que era o corpo dele. Sim, nós precisamos aprender, isso faz parte das leis divinas. Eu estou falando de questões relacionadas ao próprio físico, para chegar onde? Para chegar no emocional, que é exatamente onde a gente está falando que hoje a humanidade ela está exatamente sendo afetada neste campo emocional, ou pelo menos está chamando mais a atenção da sociedade, inclusive dos órgãos ligados à saúde, esta saúde emocional. O corpo não é diferente, as emoções da mesma forma, porque são exatamente essas emoções que eu garanto a vocês que representam os maiores obstáculos para o progresso. Talvez, se a gente fizesse essa pergunta para a espiritualidade hoje, naquela época, né, questão 785, o Kardec perguntou, e eles falaram: orgulho e egoísmo. Provavelmente nós vamos ter um novo livro dos Espíritos no mundo de regeneração ou no mundo feliz, né? Por quê? Porque no mundo feliz predomina o bem. Eu gosto sempre de frisar o que Santo Agostinho fala: se predomina o bem, significa que ainda tem mal, pelo menos da forma como nós entendemos. Eu imagino que uma questão 785 no mundo desses vai dizer que o maior entrave para o progresso são justamente as emoções. Por quê? Porque é exatamente essas emoções que nos prendem ao nosso próprio passado, que nos prendem à matéria. Muito mais, sim, orgulho e egoísmo, no mundo de provas e expiações, talvez sejam as palavras que chamam a nossa atenção. Porém, esta saúde emocional que a gente precisa conquistar, ela irá nos ajudar a superar o nosso orgulho e o próprio egoísmo. Saúde emocional, a emoção como os principais obstáculos para o nosso progresso. Por quê? Vou repetir: se você levantar bem, acordar tranquilo, acordou, fez as suas orações como de praxe, né? E você libera emoções mais, vamos assim dizer, mais gostosas, mais leves, você vai ter um dia muito mais tranquilo do que aquele que já levanta correndo, só acorda com o despertador e já sai correndo atrasado, e aquilo ali, a sua emoção já começa a desequilibrar. Aí no caminho alguma coisa acontece, aí você vai xingar e vai reclamar, chega lá o seu patrão também já chama a sua atenção, aí parece que vira aquela bola de neve. Se você começar desde cedo a controlar suas emoções, ouvindo as
as coisas, pensando, refletindo, a sua resposta vai ser diferente e você vai fechar o dia, talvez da forma como o Santo Agostinho fala para nós, na questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Quando ele pede para a gente fazer essa reflexão, olha, veja como é que foi seu dia, pergunte se você fez alguma coisa aqui que prejudicou alguém e tal, vai ficar muito mais fácil e mais tranquilo. Aliás, quando a gente já levanta com as emoções desequilibradas, a gente passa um dia desequilibrado, quando a gente vai deitar e dormir, parece que a gente só está pensando nos problemas e a noite já não vai ser muito bem dormida, nós não vamos descansar do nosso corpo e a gente já levanta no outro dia com ele cansado e pesado. Olha para vocês verem, são as leis que estão gravadas na nossa consciência que a gente está precisando despertar para elas. E como é que a gente desperta? Como é que a gente se livra dessas influências? Ora, questão 467 do Livro dos Espíritos, 467, 468, 469, elas falam um pouquinho da influência dos espíritos na nossa vida, mas aqui eu quero ampliar para qualquer tipo de influência da nossa vida, porque as nossas emoções, elas sofrem essas influências. Por quê? Porque é a forma como a gente ouve o mundo e trazemos o mundo para dentro de nós. Não vejo a emoção assim de uma forma diferente, para ser assim bem direto. É a forma como a gente enxerga o mundo e a gente traz isso para o nosso mundo íntimo. Tá? Como é que eu estou enxergando? Como é que eu estou trazendo? E como é que eu vou trabalhar? Tivemos um exemplo, aliás, gosto até de dizer, não sei se vocês se lembram, alguns meses atrás, eu disse aqui que muitos de nós preocupamos com orações, faz oração, uma oração bonita, ou então, um pouquinho mais cômodo, ô Dona Luzia, reza para mim, a sua oração vale muito, Dona Luzia, reza para mim, ô São Labró, reza para mim, dá um passe aí, calma, temos muito disso, vamos jogar, transferir para o outro. Transferir a evolução nossa para o outro. Eu disse aqui uma vez, talvez a melhor oração que a gente poderia fazer é aquela que Saulo de Tarso fez no momento da sua conversão. Se a gente se levantasse todo dia cedo e falasse o que ele falou, eu acho que a gente já começaria a mudar um pouquinho tudo isso na nossa vida. Você já imaginou se levantar cedo e simplesmente dizer: Senhor, o que queres que eu faça hoje? Você já acorda, já entra nessa conexão, não precisa ficar repetindo oração decorada, pegar o evangelho e ler, não. Você já pensou, se você levantar cedo, pense para as suas próprias emoções: Senhor, o que queres que eu faça hoje? Ele vai colocando no seu caminho tudo, só que você durante o dia vai lembrando, Deus está querendo que você, que você vai consultar a sua própria consciência, ela vai falar para você. Você não vai ter dificuldades, por quê? Porque as leis divinas estão gravadas na sua consciência. Não vai ficar difícil da gente conseguir se livrar das más influências. Questão 467 do Livro dos Espíritos. Não vai ficar difícil, por quê? Porque nessa sua relação com o Criador, você já tendo gravado na sua consciência, a gente vai trabalhar de acordo com a nossa consciência. O que vocês acham que Jesus quis dizer quando ele falou a frase: a cada um segundo as suas obras? Com certeza ele quis dizer muita coisa, mas uma delas para mim é: tudo que você precisa está ali dentro do seu próprio limite, ou nos limites do seu conhecimento. Não vou te cobrar um centavo a mais do que aquilo que você é capaz de dar, daquilo que você é capaz de pagar, nenhum. A cada um segundo as suas próprias obras. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. Ele não vai te cobrar um centavo a mais, eu tenho certeza. Então, se a cada um segundo suas obras, Senhor, o que queres que eu faça hoje? Tudo aquilo que chegar para você, você pensa: opa, Deus está me pedindo aqui,
é a minha relação com ele. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Pronto. E aí depois que você terminar a sua ação, aí você se pergunta: será que eu agi certo? Será que eu agi errado? Bom, era isso que eu queria que fosse feito para mim? Pronto. Não precisamos de mais nada, gente. De absolutamente mais nada. E a partir daí, claro, nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, até a gente ter um jeito diferente, né? De conversar com o próprio Criador, de ter um jeito diferente de entender o objetivo da nossa própria existência, da nossa vida e caminharmos. Essas questões que eu citei, 467, 468, 469, está justamente nesse capítulo da influência que os Espíritos exercem sobre nós. Claro que nesse todo mundo lembra da 459, né? Pode os Espíritos influenciar na nossa vida? Muito mais do que imaginais. Na realidade, são eles que vos dirigem. Essa aí todo mundo grava, mas está na sequência delas. E a 467, Kardec pergunta: peraí, mas a pessoa pode se livrar das influências? Vou repetir, não estou falando só dos espíritos, qualquer tipo de influência. Pode. Ele pode se livrar. Mas para isso ele tem que ter o quê? Esse autoconhecimento, ele tem que se conhecer, ele tem que saber. E principalmente reconhecer, ter a certeza de que ele é um espírito em processo evolutivo. E que a única lei, aí sim a doutrina espírita vai nos dando outros parâmetros. A única lei que existe é justamente a lei do bem, do amor, da própria caridade. Tudo aquilo que quer te distanciar está indo de encontro a essas próprias leis. Se algo ou algum comportamento for de encontro, opa, isso aqui está fora, não faz parte dessas leis divinas. Até mesmo porque se você fizer, a sua consciência vai ficar te acusando. Por que eu fiz isso com fulano? Por que eu falei aquilo? Por que eu respondi daquele jeito? A sua própria consciência vai ficar te acusando. E a partir do momento que você vai mudando o seu comportamento, buscando e visando apenas o bem, a 468 vai falar: qualquer tipo de espírito, ele vai se afastar de você. Se ele não pensar como você, ele vai se afastar. Por quê? Porque ele sabe que não vai adiantar. Por que eu vou ficar aqui junto com ele? Ele não está fazendo aquilo que eu quero. Somos nós com as nossas amizades. Quando você não quer a amizade de alguém, o que você faz? Distancia. Fulano não quer amizade, vai distanciando. As influências também são assim. Quando você vai por um caminho, todas elas que são contrárias vão se distanciando. Você vai criando aquela onda vibracional, você vai criando aquela proteção por onde você passa, de acordo com os seus próprios desejos, de acordo com a sua vontade, de acordo com as suas emoções. E você se livrando dessas más influências, eu vou buscar ou eu vou atrair boas influências. Principalmente se você tem: o que queres que eu faça? Gente, é tão fantástico a nossa vida. E para quem gosta, né, de ter um pouquinho mais de contato, pega a série André Luiz, vocês vão ver como é que o mundo espiritual atua junto com o mundo físico. E aí de repente você faz essa oração: o que queres que eu faça? De repente, logo quando você levanta da cama, às vezes tem ali um filho, uma filha ou um marido que não está na mesma vibração que você. Às vezes ele vai até te dar uma alfinetada, mas como você já está num outro nível de vibração, o próprio anjo da guarda dele vai chegar junto de você e falar: vamos fazer isso aqui. Ele vai te dar o direcionamento para você ir corrigindo aquele detalhezinho. Porque nós todos somos, principalmente, entendemos e encaramos isso como uma lei. Nós todos somos protegidos por um anjo de guarda. Só que o anjo de guarda, muitas das vezes, ele não tem acesso direto a nós. Por quê? Porque a gente fecha as portas. Ou seja, ele toca o telefone e a gente não quer atender. Só que tem hora que ele faz o seguinte: olha, você não quer atender, mas aí tem alguém que vai falar assim: o telefone está tocando, você não vai atender? Está tocando, ó. Aí às vezes a pessoa até não quer atender, fica até irritada. Pelo menos o quê? Você deu o recado, vai.
Aí daí a pouco, geralmente acontece alguma coisa, fala, bem que eu poderia ter atendido o telefone, né? Fiz alguma coisa, fiz uma besteira e tal, mas é assim. Então a partir do momento que você fala, outras forças vão se unir a você para ajudar você a atingir o seu objetivo. Por quê? As suas emoções produzem essa energia vai atraindo as outras energias e por aí afora. No seu trabalho é a mesma coisa. Vocês acham que não existem espíritos que estão preocupados com seus colegas de trabalho lá também? E justamente aquele que às vezes é um pouquinho mais chato, mas pode ser que ele esteja precisando muito de ajuda. Aí de repente você tem a oportunidade, do mesmo jeito, o telefone dele está tocando, ele não quer atender, você pode falar para ele, olha, atenda. Você já pensou nisso? Não é para você confrontar, não foi ninguém para confrontar as pessoas, chamar atenção, não, é só alertar, seu telefone está tocando, é só isso. Se o seu telefone está tocando, às vezes convém você atender. Atenda, porque se você não atender, você pode estar desperdiçando uma chance. Esse é o detalhe. Por isso que o que queres que eu faça pode dar para nós um direcionamento. É isso que a espiritualidade fala. O que a oração é capaz de fazer na vida das pessoas, e a gente não faz ideia. Veja, gente, repito, não estou falando para a gente ficar aqui decorando, não precisa nem falar da oração do Pai Nosso. É uma oração fantástica, maravilhosa, sim, mas talvez para nós naquele momento ela não seja tão importante e interessante, que eu vou ficar repetindo palavras ali e não vai me ajudar a influenciar em nada. Agora veja o poder de uma única frase: Senhor, o que queres que eu faça? Eu acho que às vezes vai cair como uma bomba para nós em determinados momentos, mais do que ficar repetindo. Por quê? Porque é aquilo que às vezes nós precisamos daquele momento. A questão envolvendo as emoções, sim, é algo muito, vamos assim dizer, complexo, talvez delicado, porque cada um tem as suas, não adianta alguém chegar e querer. Eu acho que fica difícil até para os médicos, psiquiatras, psicólogos da área, né? Porque muitas das vezes ele está querendo colocar uma coisa dele aqui para você, só que tem coisas que é só você. Por isso que tem gente que reclama, né? Eu não vou mais no psicólogo, não, porque lá eu falo e ele me dá a resposta. Mas ele não está ali para te dar a resposta, muitas das vezes. Ele está ali para te ajudar você a encontrar as respostas, né? Então, os profissionais vão agir mais ou menos dessa forma. Mas peraí, envolvendo as emoções, por isso que eu gosto muito do Augusto Cury, fala, tem momentos que a gente precisa usar algumas técnicas, que ele chama de técnicas de gestão da emoção. E são técnicas que você mesmo vai fazer, e que geralmente acontece quando você está sentado na frente de um psicólogo, né? Uma das técnicas que ele fala de gestão da emoção é justamente a mesa redonda do eu. Olha que coisa interessante. Por quê? Essa mesa redonda do eu é você com você mesmo conversando. Você imagina você dividido em, vou usar o número 7 porque é o número perfeito, quem gosta de geometria também às vezes. Você está ali, você se dividindo em 7 pessoas, e você conversando com você mesmo. Opa, peraí, o que é isso? O que é aquilo? Por que eu fiz isso? Você dentro da sua mente, você vai encontrar as respostas. É algo interessante. Lógico, repito, a gente tem dificuldade de fazer certas coisas, até mesmo porque, né? E Augusto Cury tem nos seus livros algumas técnicas bem que chamam a atenção, e as pessoas vão falar que os outros é doido, né? Falar que você tem que abraçar uma árvore, se alguém vê você abraçando uma árvore, vai chamar você de doido. Mas às vezes é preciso daquela energia, de alguma coisa. Veja, para a gente começar a fazer essas reflexões. Opa, peraí, olha onde que eu estou, que mundo que é esse que eu estou, que coisa maravilhosa é essa, e a gente não valoriza. Então, fazer essa mesa redonda do eu é exatamente trabalhar para gerenciar a sua própria emoção, os seus pensamentos, para você ter esse direcionamento. E uma coisa interessante que ele fala para a gente fechar as nossas reflexões, é uma técnica também de gestão da emoção que o próprio Cristo utilizava, e que, lógico, Augusto Cury deu esse nome, que eu acho interessante, que é a técnica da teatralização. Jesus usava isso de uma forma assim tão fantástica, e eu logicamente vi, justamente lendo Augusto Cury, que
Eu parei uma hora para pensar e falei, gente, realmente, Cristo era fantástico. Veja, 2000 anos se passaram e a gente está tentando entender as técnicas que ele utilizava para nos ensinar. E o que seria a técnica da teatralização? Nada mais é do que você ali, dentro da sua mente de preferência, ou, logicamente, se você estiver no grupo, se estiver perante outras pessoas, ou na frente do espelho, você teatralizar os problemas e as dificuldades. É você expressar, ou você jogar para fora alguma coisa que você está exatamente sentindo, para você conseguir encarar o problema de frente. É mais ou menos aquilo que a espiritualidade fala para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, na leitura da cólera. Lembra? Tem um trechinho lá que diz o seguinte: se o homem encolerizado pudesse se ver, ele ficaria horrorizado com aquilo que ele está vendo, dele mesmo. Então a técnica da teatralização é mais ou menos isso: é você sair de dentro e ver o que você está fazendo consigo mesmo. E Jesus usava essa técnica. E agora que a gente está aprendendo que era uma técnica, né? Por exemplo, posso citar aqui a própria parábola do bom samaritano. O que Jesus fazia nessa parábola? Ele justamente mostrou para os doutores da lei, para todas as pessoas, que às vezes você precisa sair de onde você está para se colocar na posição do outro, para você pensar o que o outro está precisando. Porque a pergunta era exatamente essa: quem é meu próximo? Ah, é? Você não sabe? Deixa eu te contar uma historinha. E contou a historinha. E na historinha que ele contou, claro, cada um, né, quando você está vivenciando uma história, você se identifica com o personagem. Tem hora que você se identifica com todos os personagens. E aí você vai e começa a pensar, não é realmente, não é assim, né? Como na parábola do filho pródigo. Só que na parábola do filho pródigo eu acho interessante que todo mundo se coloca como um filho pródigo. E eu muitas das vezes me vejo mais como um outro irmão que ficou, porque parece que ninguém lembra dele. Mas de uma certa forma, ele, o irmão que ficou, eu acho que representa muito mais a humanidade do que o filho pródigo. Por quê? O filho pródigo se arrependeu e foi lá. A gente estaria em qual situação? Se você fosse o irmão mais velho, você ficaria igual ele ou você? Não, vem cá, vou te abraçar. Não, meu pai fez certinho. Olha para vocês verem. Mas assim, geralmente a gente não pensa, não chama a nossa atenção. Não, o filho pródigo, sim, Deus está de braços abertos para receber todo mundo, desde que você, Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, eu venho aqui, trata-me, pronto, arrependimento, acabou, filho pródigo, perfeito. Mas nós já nos arrependemos, ou a gente está lá igual o outro irmão? Nossa, por que fulano é assim? Por que a vida dele é assim? Ele não faz nada, não vai na igreja, ele não reza, ele é rico, ele tem dinheiro, ele tem... Não é mais ou menos assim? A gente pensa muito mais como o outro irmão que ficou. Mas quando você vai contar a parábola do filho pródigo, todo mundo esquece do irmão. Todo mundo só lembra do filho pródigo. Talvez a gente tenha que mudar o nome da parábola, né? A parábola do irmão que ficou. Que aí todo mundo vai pensar, o irmão que ficou, tá? Aí vai enxergar na história que ninguém enxerga. Mas é uma tática, uma técnica que Jesus usava da teatralização. E como eu estava falando do bom samaritano, ela fica muito evidente para nós. Gente, naquele momento que o doutor da lei ouviu aquela história, na mesma hora ele se viu, ou ele conseguiu enxergar o próximo. E veja que Jesus foi tão assim, direto e incisivo, que ele utilizou-se exatamente do samaritano que era detestado por aquelas pessoas. Mas foi o que se condoeu, teve compaixão e que ajudou o outro. Olha para vocês verem as técnicas que Jesus utilizava. Então, hoje nós temos aí todo esse evangelho para nos ajudar a começar a modificar as nossas próprias emoções e nos direcionar para a nossa verdadeira felicidade. Esse é o ponto que a gente vem conversando. Todos nós queremos e merecemos ser felizes, só que a gente precisa exatamente nos enxergarmos e enxergarmos a felicidade como algo possível, plausível, inclusive neste planeta. Não é achar que é só para mundos felizes, não. O livro dos Espíritos está lá. Consciência tranquila e posse necessário, pronto, vamos viver assim.
Vamos buscar esse tipo de vida. E a consciência tranquila, garanto para vocês que é algo assim fantástico. Lógico que com mais esses conceitos que a própria doutrina espírita vem nos trazendo, com mais aquilo que o Evangelho, Jesus dizia, todo mundo estava preocupado com um monte de coisa, até preocupado em pagar imposto. Ele falava que aqui o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, e nem por isso Jesus era triste, era. Não. O que nós aprendemos com tudo isso? Eu sei que temos muito ainda a aprender. Então, dentro desse processo, no entrelaçamento de todas essas existências, vamos nos enxergarmos. Esse é o nosso compromisso, pelo menos nós que estamos aqui. Vamos nos enxergarmos no dia a dia, a partir de hoje, começar a fazer esses questionamentos, cuidar da gente, cuidar das nossas emoções, viver a vida de acordo com a nossa própria programação. Você não tem que ficar preocupado com o que você programou, não, as coisas vão vindo para você. O universo ou as leis divinas vão te direcionando para absolutamente tudo. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. O acaso não existe, o acidente não existe. Então é só nós seguirmos esse ciclo. Seguimos e nos questionando para nós aprendermos com cada uma dessas oportunidades que no dia a dia nos são ofertadas. Certo? Próxima vez, se eu perguntar o que nós falamos hoje, está tudo. Tem gente que anotou, então fica mais fácil, né? As anotações. A Lídia anotava, parou de anotar, né, Lídia? Mas, brincadeiras à parte, é só assim para a gente realmente começar a unir essas nossas oportunidades. O que a gente ouviu hoje, o que a gente vai ouvir no próximo domingo, o que nós vamos ouvir depois no outro, com o Vansan nas músicas, a gente vai unindo tudo isso e através dessas oportunidades, colocando em prática tudo isso, nós vamos vencer e superando. Não pensem em coisas grandes, não se preocupem com isso, não pensem em ser o Cristo, nós precisamos ser crucificados, não, pense no seu dia a dia, naquelas coisas mais simples, nas tarefas mais simples. Cuide de você, cuide do seu emocional e tenha certeza que todos nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, somos todos irmãos, idênticos, Ele nos ama igualzinho, o mesmo amor que Ele tem por nós, Ele tem por um Cristo, você pode ter certeza disso, senão Ele não seria Deus. Então assim, nós temos tantas coisas para poder valorizar e principalmente trazer para nos fortalecer nessa caminhada, que eu sei que é dura, é difícil, sim, mas é um processo evolutivo que vale a pena. Ser feliz vale a pena. Mais uma vez, obrigado. Gente, obrigado mais uma vez, tá? Em nome da direção da